versículo 8. Muito bem. Nós temos aqui estado a seguir os passos de Jesus e vimos esses grandes acontecimentos no ministério de Jesus aqui. Vimos lá atrás a sua morte para a nossa salvação, a sua ressurreição, depois a sua ascensão ao céu. Vimos na passada quinta-feira, ou melhor, no outro domingo, vimos a vinda do Espírito Santo. Era uma promessa do Pai e de Jesus, que era essencial a vinda do Espírito Santo. Vimos também o que é que aconteceu com Jesus quando ele, na ascensão, entrou no céu, quando ele regressou, e vimos que Jesus foi exaltado e glorificado. E agora, hoje vamos continuar um pouco, e o tema da mensagem é o Espírito Santo e o progresso do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. E vamos ler ali Atos capítulo 1, versículo 8, é na página 1175. Esta mensagem, 1175. E esta mensagem serve 1175. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Aí, muito bem. Não tem problema nenhum. Ou seja, o Espírito Santo veio, fazia parte do plano de Deus, e nós vamos ver hoje como o Espírito Santo depois teve um papel importantíssimo no progresso da Igreja. E diz aqui, o versículo 8 são palavras de Jesus, em que ele revela mesmo o que é que iria acontecer. Jesus tinha dado mandamento para eles não saírem de Jerusalém até que viesse o Espírito Santo, e diz no versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que foi o lugar onde eles estavam, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Até aos confins da terra. É por isso que nós precisamos de conhecer como crentes todo o plano divino para a salvação, e incluía a salvação que o Senhor Jesus obteve, e a mensagem do Evangelho tem que ser levada a todo o mundo, para que o homem pecador possa alcançar conhecimento de Deus, de Cristo, possa arrepender-se e, crendo em Jesus, ter a vida eterna. E por isso, no amor de Deus e na sua misericórdia, Ele não só enviou Jesus para dar a sua vida em sacrifício na cruz, mas também depois deu-nos essa promessa. Era a promessa do Pai, a promessa de Jesus, que foi a vinda do Espírito Santo do céu para habitar na Igreja, nos crentes, e dar poder, como diz aqui Jesus, dar capacidade para essa palavra ser levada a todo o mundo, para que o mundo possa conhecer o Salvador e ter a vida eterna. Depois, capítulo 2, versículos 1 até 4, vimos esse dia, às 9 horas da manhã, diz a palavra de Deus, a terceira hora do dia em que o Espírito Santo veio. E agora vamos ver, então ele veio, depois o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E é isso que nós vamos ver hoje, de uma maneira breve. Vamos ver aqui o trabalho do Espírito Santo. É interessante ver que, por exemplo, em Marcos capítulo 16,
quando Jesus estava a despedir e naquele dia da Ascensão, Marcos 16, 20, nós lemos assim: e eles tendo partido, vejam, eu vou ler o 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, portanto, os crentes, os apóstolos, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, agora vejam, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Portanto, aqui vemos que eles partiram, foram testemunhas, cooperando com eles o Senhor. Portanto, a Igreja precisava e precisa hoje da cooperação do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos, não fazemos este trabalho quando nós vamos para fora, quando nós falamos a alguém, damos testemunho aos nossos amigos, colegas. Temos que pensar que estamos a fazer a obra de Deus, não estamos a fazer nada para nos envaidecermos ou para sermos considerados pessoas super. Eu já levei 20 pessoas. Nós estamos a fazer a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus. E diz aqui, e Deus coopera connosco, porque Deus quer salvar pessoas, Deus quer o céu cheio, a transbordar. E temos aquele canto que ainda há lugar. E o Espírito de Deus coopera connosco nesse trabalho. Trabalho que tem que ser mundial. E por isso nós não estamos sozinhos nessa tarefa de dar testemunho do Salvador Jesus. Vamos então ver o progresso do Evangelho, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, um livro que poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo. Não é? Atos dos Apóstolos e Atos do Espírito Santo. E quando nós lemos todo este livro de Atos, vemos os primeiros passos logo ali da igreja em Jerusalém e depois a vastidão, vemos como ela começa a expandir-se, trabalho missionário entre judeus, entre gentios e começa a ir mesmo para todo o mundo, começando lá em Jerusalém. E esta afirmação tem que estar sempre presente no nosso coração, cooperando com eles o Senhor. É obra de Deus, Ele está connosco. Vamos ver então alguns exemplos desta forte cooperação do Senhor, do Espírito de Deus, quer seja a fundar novas igrejas, quer seja a fortalecer igrejas, quer seja a guiar os passos dos crentes para levarem o Evangelho da Salvação a todo o lugar. Em Atos capítulo 2, vamos ler algumas passagens que também vão ser colocadas ali. Atos 2,14, vemos ali, veja o início, logo no próprio dia da vinda do Espírito Santo. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Tem aqui o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, a pregar uma multidão de pessoas em Jerusalém. E no versículo 33, Pedro explica o que é que está a acontecer. De sorte que, o 32 dá-nos o contexto que eu vou ler, Deus ressuscitou este Jesus de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, portanto, exaltado dos céus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E no versículo 41 temos o resultado desta primeira pregação já no poder do Espírito Santo. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas que se converteram pelo poder da pregação de Pedro no poder do Espírito Santo. Depois, Atos capítulo 4, versículo 4, ainda em Jerusalém, nós lemos:
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olhem, Jesus disse: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e vão ser minhas testemunhas. É o poder, a cooperação do Espírito Santo. E aqui, no versículo 31 de Atos 4, nós lemos: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Anunciavam com determinação, com coragem a palavra de Deus. Passando à frente, Atos capítulo 5, estamos a ver o progresso. A palavra de Deus vai-nos aqui mostrando, capítulo a capítulo, a igreja a prosseguir. Versículo 14. E a multidão, ora vejam, 3.000, 5.000, aqui, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Portanto, era necessária mesmo a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui a trabalhar nos crentes. Cada vez mais. Depois, no mesmo capítulo 5, versículo 3, a obra do Espírito Santo não é só fazer crescer a igreja, é guiá-la e muitas vezes até purificá-la e discipliná-la. E aqui vemos esse episódio que é conhecido num casal, Ananias e Safira, que mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Ele podia ter dito: para que mentisse à igreja? Para que vocês tivessem mentido a Tiago, que era um líder, ou a mim, Pedro. Eu digo: vocês mentiram ao Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como o Senhor Jesus foi traído e mentiram sobre Jesus, também aqui uma mentira ao Espírito Santo. Isto é um aviso que o Espírito Santo também age na igreja, purificando-a, corrigindo-a e disciplinando-a. No capítulo 6, versículo 3, temos aqui a escolha dos primeiros diáconos para auxiliarem o serviço da igreja, que crescia. Vejam, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, uma vez mais, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então vejam como, no início, temos aqui a centralidade do Espírito Santo para mostrar o seu trabalho. Versículo 7 do capítulo 6. Olha, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Continuando, no meio deste grande crescimento no poder do Espírito Santo, eis que, irmãos, chega aquilo que às vezes nós achamos que os crentes estão isentos de problemas e dificuldades. Chega a perseguição. Vejam, a igreja a ser abençoada, milhares e milhares de pessoas a crerem, tudo a correr muito bem, e agora chegamos aqui a um tempo em que a igreja é perseguida e ela tem que sair mesmo, tem que deixar a cidade de Jerusalém e começar a ir para outras localidades, a ir para Samaria, outras regiões de Israel. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ele vai, vejam, em Atos capítulo 8, temos aí grande perseguição. O versículo 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja,
que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia, de Samaria, exceto os apóstolos. Portanto, a perseguição. Chegamos ao versículo 29 do capítulo 8. Vemos: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Uma vez mais, claramente, o Espírito Santo a conduzir os trabalhos de divulgação do Evangelho. E quem era esta pessoa? Nós sabemos que, pelo versículo 27, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. O Espírito Santo agora conduz Filipe, um discípulo, para ir ter com esta pessoa importante, que tinha ido a Jerusalém, para que este homem conheça bem a palavra de Deus e, ao regressar à sua terra, possa dar testemunho do Evangelho. Chegamos ao capítulo 9 e temos a conversão ao Senhor Jesus de Saulo, que vai ser o maior missionário do Novo Testamento. Conhecemos a história no versículo 17, vejam, Atos 9, 17. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, olha, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E aqui vamos passar a ter outra personagem muito importante que Deus escolheu e chamou para ser um grande fundador de igrejas em toda aquela região. E essa pessoa chamava-se Paulo. E aqui vemos já claramente que ele fica cheio do Espírito Santo. Chegamos ao versículo 29. Portanto, vejam ali claramente a dizer que ele ficou cheio do Espírito Santo. Versículo 29. Olha o que é que acontece. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. No versículo 31, vejam um resumo daquilo que até agora aconteceu desde a vinda do Espírito Santo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, ora reparem, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Temos aqui um bom resumo daquilo que estava a acontecer até aquela ocasião. Indo para o capítulo 10, agora há uma mudança feita pelo próprio Espírito Santo. Chegamos ao capítulo 10. O Espírito Santo agora vai dirigir os trabalhos para os gentios. Até agora estavam essencialmente centrados no trabalho com os judeus e agora vemos o testemunho para os não-judeus, os gentios, em Atos capítulo 10. E é o apóstolo Pedro que é chamado e guiado pelo Espírito Santo para levar o Evangelho ao centurião Cornélio, no lugar chamado Jope, mostrando aqui cada vez mais a expansão do Evangelho para fora dos judeus, fora de Israel, a caminho do mundo inteiro. Como Jesus tinha dito, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e por todo o mundo. E chegamos aqui ao versículo 19, vejam. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, disse-lhe o Espírito. Portanto, o Espírito é uma pessoa divina que fala. Eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E o versículo 45, temos: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se
portanto, neste caso os judeus, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Temos o Espírito Santo, a palavra de Deus a ser levada aos gentios, a ação do Espírito para que eles creiam, e eles creem, convertem-se ao Evangelho. Capítulo 11, o Evangelho agora prossegue, já está cada vez mais longe de Jerusalém, chegou a Antioquia e ali vai se estabelecer uma das maiores igrejas e mais importantes igrejas cristãs. Vejam o versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Barnabé também parte de Jerusalém para ajudar aqui em Antioquia. E vejam a palavra de Deus a revelar o seguinte, no versículo 24, sobre Barnabé. Porque era homem de bem, e reparem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Uma vez mais, claramente, a mostrar que é o Espírito Santo que está aqui a dar o progresso da Igreja Cristã. Atos 13 marca o início de missões, claramente, e o estabelecimento de igrejas na Ásia, na Grécia, por parte de Paulo e Barnabé. E quando nós lemos o capítulo 13, versículos 1 a 4, está assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, ora vejam, uma vez mais o Espírito Santo, falando, e aqui chamando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, portanto, separem-me, chamem Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados, vejam por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E assim estamos a ver, cada vez mais, a importância da vinda do Espírito Santo, prometido por Jesus, promessa do Pai, e ele aqui no progresso da Igreja Cristã. Depois temos a referência a alguns resultados deste trabalho missionário que mostram o poder, a ação e a presença do Espírito Santo de Deus. Temos isso em Atos 13, versículo 48, que diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui o resultado, a presença do Espírito Santo, claramente a conduzir o progresso do Evangelho e da fundação de igrejas por toda a Europa. E nas novas igrejas, se formos agora ver Atos 16, versículo 6, Atos 16, versículos 6 e 7, vemos, passando pela Frígia, pela província da Galácia, estamos aqui a ver referências geográficas, Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia, ou seja, o Espírito chama e diz, vão para aqui, e diz, mas agora não quero que sigam essa rota, vão para outro lugar. Versículo 10. E logo depois desta visão procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A clareza do Espírito Santo a conduzir a igreja por esta rota, ou dizendo, agora não é por aí, agora é por esta direção. E nas novas igrejas que são estabelecidas, o Espírito Santo ainda faz mais. É o Espírito Santo que vai orientar,
na escolha dos líderes, dos pastores das igrejas. Nós não podemos pensar que, nem a igreja pode pensar, antes de tomar uma decisão importante, que simplesmente a toma. Deve ser debaixo de oração, deve ser debaixo de meditação da palavra de Deus e fazer tudo conforme. Este é o exemplo, esta é a base. Como é que uma igreja deve ser fundada? Temos aqui o exemplo. Como é que se escolhem aqueles que vão liderar e servir e conduzir a igreja? Temos aqui o exemplo. Temos que seguir este exemplo e não as concepções humanas e achar que são as pessoas na sua sabedoria que vão aplicar aquilo que se faz no mundo, no sucesso das empresas, no sucesso em muitas áreas da nossa sociedade. Então vamos aplicar isso na igreja. Não pode ser. A igreja é única. O cabeça da igreja é Jesus. Ele é o líder. É a palavra de Deus que nos guia. E vemos aqui em Atos capítulo 20, orientação sobre como é que deve ser escolhida e porquê é escolhida a liderança da igreja. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo foi, e iremos ter uma mensagem também sobre isso, como o apóstolo Paulo foi um homem que Deus escolheu para poder dar-nos uma base essencial na igreja de Cristo. Não podemos pensar que Deus vai ao encontro, Jesus vai ao encontro de Paulo na estrada de Damasco, o chama, e depois ali ele é comissionado para a fundação de igrejas, e acharmos que, mas são ideias de Paulo. Como é que são ideias de Paulo? Aquilo que Paulo diz são coisas de um homem que Deus chamou e claramente foi usado para o estabelecimento, para a direção da igreja. Não vamos chegar a dizer, não, isso não era Paulo que pensava assim. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Vejam aqui Atos 20, 28. Olhai por vós, ele está a falar com os líderes da igreja, e por todo o rebanho, ou seja, os crentes, sobre que quem? O Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, ou presbíteros, que a palavra é a mesma, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. A liderança de uma igreja é feita na orientação também do Espírito Santo. Olhem por vós, pelo rebanho, pela congregação, porque foi o Espírito Santo que vos constituiu líderes desse rebanho que pertence a Deus. É um rebanho, os crentes, vejam, é uma responsabilidade tão grande de apacentar a igreja de Deus, porque todos nós, fomos comprados, como diz ali, com o próprio sangue de Deus, porque Jesus é Deus. Irmãos, em conclusão, no dia de Pentecostes, há 2000 anos, que nós aqui recordamos no passado domingo, Deus cumpriu uma promessa e o Espírito Santo foi enviado do céu para habitar na igreja que estava na terra. E é no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, com a cooperação, diz ali Marcos 16, 20, cooperando com eles o Senhor. Aquilo que a igreja faz, aquilo que ela alcança, é a cooperação de Deus. E é no poder e na orientação do Espírito Santo que a igreja progrediu, cresceu, se estabeleceu e alcançou o mundo inteiro. E o Evangelho hoje é proclamado em todo o mundo. Porque Jesus prometeu isto em João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E quando ele vier, João 16, 8, esta é a sua missão. Quando ele vier, esse Espírito, ele vai convencer o mundo do pecado. És pecador.
Agora este dedo para vocês e este é para mim. Sou igual. És pecador. Então, lá em 1982, o Espírito Santo convenceu-me: Rui, és um grande pecador. Ele convenceu do pecado, da justiça, e Deus é um Deus justo e santo, e Ele vai julgar todo o pecado. Então o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai julgar o mundo, todas as pessoas, e uns vão ser lançados na condenação eterna e outros vão herdar a eternidade. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Que maravilha nós termos, habitar em nós o Espírito Santo, que nos sela e nos carimba com o selo que nós pertencemos a Deus, e Ele nos guia, nos conduz, nos dirige e fica connosco para sempre, para sempre. Que maravilha nós vemos aqui este trabalho, este progresso da Igreja debaixo da orientação do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos então, irmãos, agora